Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal Lolideia. O meu nome é Andréia e eu tô muito feliz de ter você aqui comigo. Sabe o que eu vou te ensinar? Vou te ensinar a fazer essa bolsa. Olha, essa bolsa, gente, é a coisa mais linda, super charmosa, super em alta, né? Com essa cor maravilhosa. Você pode também, claro, fazer em outras cores, nas cores da sua preferência. Mas não tá linda? É isso que a gente vai aprender a fazer nesse vídeo. Então, se é a sua primeira vez aqui, eu já te convido para você se inscrever aqui no canal, para você ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo. E se você tiver alguma dúvida, quiser me fazer alguma pergunta, então deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando. Então, para começar e fazer essa peça maravilhosa, pega sua linha, pega sua agulha e vem comigo. Para a gente fazer então essa lindeza, eu estou usando aqui uma alça de acrílico, tá? Pode usar a alça que você tiver, de madeira, de acrílico, não importa. A alça que você tiver, desde que ela tenha esse formato assim, com essas laterais aqui, ó, esse quadradinho aqui, pra gente poder fazer o modelo desse caso, tá bom? Se for uma alça redonda, não vai ficar a mesma coisa. Então, ela precisa ter essas laterais aqui. O que é importante aqui? Que este lado, a quantidade de pontos que você fizer deste lado, fique igual à quantidade de pontos que você fizer deste outro lado. Então, anota, pega um papelzinho para você anotar quantos pontos você vai fazer para ficar igual. O que a gente precisa pensar? Como nós vamos fazer duas partes iguais, que é com essa alça e depois com a outra alça, se a gente fizer quantidade diferente de pontos, na hora de juntar as partes vai dar erro. Então, pega um papel, anota, ó, aqui eu vou fazer tantos pontos, aqui eu vou fazer tantos, aqui eu vou fazer tantos. Porque na outra alça você vai ter que fazer exatamente igual, tá bom? Então, escolhe aí um lado, nesse caso meu aqui, a alça tem os dois lados iguais, então tanto faz, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar a fazer a alça? A gente vai prender a alça aqui. Então, eu seguro aqui. Eu faço desse jeito, tá? Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Faço um pontinho assim, que na verdade não é um ponto. Eu tô mais dando uma segurada. Dou uma volta aqui só pra segurar mais. Tá bom? Então, eu vou começar a fazer os pontos. Então, aqui, ó. Aqui eu vou dar uma correntinha para virar o primeiro ponto, tá? Então, vou fazer 2, porque eu já fiz o primeiro aqui, 2, 3, ó, passa por baixo, 4, 5, 6 e 7. Tá? No meu caso, eu vou fazer 7 pontos do lado de cá. Por quê? Porque é um tamanho, olha, vai ficar assim. Tá vendo que aqui ela começa a arredondar? Então, eu não quero pegar essa parte que é redonda, eu quero pegar só essa parte reta. Então, são 7 pontos. Anota no papelzinho, 7. Muito bem. Como que a gente faz agora para virar a esquina? Eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que é o que equivale à volta aqui, olha. Equivale a essa lateral aqui. Então, fiz 3 correntinhas e vou continuar agora fazendo pontos baixos aqui, ó, em toda a extensão da peça. Só que como eu sou um pouco assim, esquisitinha, vamos dizer, eu gosto de ter uma certa simetria. Então, eu fiz o teste, né, antes de gravar. E aqui eu vou fazer 14 pontos, tá bom? Então, eu tenho
os 3 da correntinha, aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E deu certinho, né? Aqui, ó, certinho. Então, eu fiz 7, 3 correntinhas, fiz 14 pontos. E agora, eu vou fazer mais 3 correntinhas para fazer essa volta aqui. Então, fiz as 3 correntinhas, tá? Percebe, olha, que essa linha que eu tô usando é lá da Fiosarpia, viu? Entra lá no site, fiosarpia.com.br. Mas é uma linha fina. Por que eu tô usando essa linha fina? Porque se você usar uma linha muito grossa, essa bolsa vai ficar muito pesada. Então, tenha cuidado na hora de escolher a sua linha. Se você quiser fazer com fio de malha, escolhe uma linha fininha, ou então faça com fio náutico, tá bom? Então, ó, de novo, vou inserir a agulha aqui, vou fazer 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tá assim a nossa peça até agora. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 correntinhas para subir meu ponto. E vou virar o trabalho aqui deste lado. Vou fazer agora, presta atenção, o que que eu vou fazer? Você tem que tomar muito cuidado aqui, para você não errar. Eu vou fazer 7 pontos que eu tinha, e vou fazer mais 2 aqui nesse buraco. Por que mais 2? Eu não tinha 3 correntinhas? Uma correntinha corresponde ainda a um ponto que faltaria aqui, deste lado. E uma correntinha corresponde a esse ponto de cá, e uma aqui no meio. Eu preciso crescer a bolsa aqui. Então, para eu crescer, eu tenho que colocar um ponto aqui relativo à correntinha e mais um, que é o que eu vou crescer. Então, nessa primeira volta, eu vou ter 7 pontos, mais um da correntinha, 8, mais um do crescimento, 9. Então, vamos aqui, ó. Eu vou fazer meio ponto alto, insiro a agulha, busco a linha, tenho 3, tiro os 3. Fiz um ponto, fiz 2 pontos, tá vendo que eu tô tirando tudo, não é ponto alto não, tá? Tiro tudo, ponto alto a gente tiraria um e depois o outro, esse eu tiro tudo. Então, 1, 2, 3... Aqui, eu vou fazer, ó, embaixo aqui da correntinha, vou fazer o 8º. E agora, o aumento, que é um ponto aqui. Então, eu tenho 9 pontos deste lado. Agora, eu vou fazer uma correntinha para virar. E vou fazer a mesma coisa. Eu não tinha 14 pontos? Vou fazer 15 nessa correntinha, 16 nessa correntinha. Com mais o aumento 17, com mais um aumento 18. Então, agora eu tenho que ter 18 pontos. Então, vamos lá? O ponto do aumento, 1. O ponto da correntinha, 2. Os pontos comuns, 15, 16, certo? Agora, eu vou fazer o 17, que é a correntinha, e o 18, que é o aumento. Então, fica assim. Para fazer a curva
uma correntinha. E agora vou trabalhar esse lado de cá. Então, lembra, era um ponto para crescer. Outro ponto na correntinha. 2. E agora mais 7. Oito. E naquela correntinha que eu tinha feito inicial, vem o ponto de número 9. Então, a primeira volta, né, a segunda, na verdade, tá ficando assim: 9, 18, 9, com mais uma correntinha nas extremidades. Agora, eu vou fazer a próxima carreira. Como que eu vou fazer? Vou subir 2 correntinhas, viro o trabalho e vou voltar fazendo o mesmo ponto. Só que quando chegar aqui, nesse meio, que foi aonde eu pus a correntinha, eu vou aumentar um ponto. Então, olha, aqui eu tinha 7, aqui eu passei para 9. Essa próxima carreira vai ter 10, a próxima 11, a outra 12, tá bom? Então, aqui, ó, vou fazer esse lado aqui para você ver como é que vai ficar. Oito. Não esquece que aqui tem um ponto 9. E aí, 10. Então, você tá anotando, né? Os pontos que você tá fazendo, porque isso aqui você vai repetir na outra alça. Então, não deixa de anotar. Fiz os 10, correntinha. Se eu tinha 18, agora eu vou ter que ter quanto? Um aumento aqui 19, um aumento aqui 20. Então, eu vou começar a fazer e eu tenho que ter 20 pontos aqui, tá? Eu vou adiantar aqui e volto quando eu chegar deste lado. Ó, 17, 18, 19 tá aqui escondidinho, não pode esquecer do 19. E aí, o 20 eu faço nesse buraco que tá aqui. Então, 20 pontos tá ficando assim. Vou fazer a correntinha para virar para este lado. Então, vamos. Vou colocar meio ponto alto aqui dentro desse espaço. Então, 1, 2, 9 e 10 aqui neste último. Então, eu tenho 10 pontos, 20 mais 10, com as correntinhas aqui. Então, vamos continuar, tá bom? E assim eu vou fazer. Então, agora eu vou ter que ter 11 pontos, e aqui vou ter que ter 22. Depois, eu vou ter 12 pontos, 24, porque aqui eu cresço 1, aqui nessas laterais eu cresço 1, aqui eu cresço 2 por causa desses 2 espaços que eu tenho aqui. Ok? Então, vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto com você. Eu cresci aqui 7 carreiras, tá? Fiz 7 carreiras. Terminei com 14 pontos aqui e 28 pontos aqui. Mas isso, esse tamanho, é gosto. Então, aqui, ó, de dentro aqui da alça até aqui fora, são 12 centímetros, né? Em todos os lados, 11,5, 12. E, pra mim, tá bom aqui. Por quê? Porque eu vou continuar crescendo agora essa parte aqui de baixo e essa aqui, pra mim, já está bom, tá? Então, eu vou parar por aqui. Uma dica que eu quero te dar é sobre esses pontos que ficam aqui nessa diagonal. Se você fizer esse ponto muito apertado, essa quina não vai ficar bonita, tá? Se você tiver um ponto muito apertado, a minha dica é esse ponto que você vai fazer a mais, que seja um ponto alto, porque a gente não tá fazendo meio ponto alto, então que esses aqui sejam ponto alto,
tá? Pra ela não ficar muito, assim, isso aqui não ficar apertadinho e feio. É pra ela fazer esse quadrado. Eu aqui, afrouxei esse ponto. Então, fica a dica pra você. Aí. Terminado, então, feito essas carreiras, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar esse fio, vou puxar ele aqui pra fora e vou embutir, dar um pingo de cola, bem como esse fio que tá aqui, ó. Esse fio é o do início, então eu vou puxar ele bem aqui pro cantinho, né? Vou apertar ele aqui, vou passar ele por entre a trama e colocar um pingo de cola para ele não soltar. Bom, as linhas estão embutidas, tá tudo certo. Agora, olha só, esse ponto, essa última carreira que eu fiz, ela tá virada pra frente, né? O direito dela é aqui, ok? Então, se o direito dela é aqui, eu vou continuar crescendo essa bolsa pra lá. Então, o que que você vai fazer? Você vai inserir a agulha nesse buraco que tá aqui. Vai puxar a linha. Aqui, ó, a puxar a linha, vai subir uma, duas correntinhas, e lembra que aqui nós fizemos 28 pontos, aqui tem 28 pontos. Se no seu caso tiver um número diferente, não tem problema. Quantos pontos você tem? Agora você vai crescer carreiras, tá? Então, eu fiz as duas correntinhas, vou virar o trabalho, porque agora vem o trabalho do avesso. Então, eu vou fazer pontos, meio ponto alto aqui, até chegar do lado de lá. Pra gente não ter erro na peça e ela ficar certinha, né? A gente tinha feito 28 pontos aqui, mas eu preciso fazer um em cada extremidade aqui, para ela ficar certinho, para não dar erro. Então, olha, fiz as duas correntinhas. Aqui dentro eu vou fazer mais um ponto, então eu vou começar a contar agora. Esse aqui é o segundo, terceiro, quarto, agora aqui, ó, 28º, 29º, e o último ponto de número 30 vai dentro do buraco. Ok? Então, percebe que ela continua aqui, ó, desse tamanho, né? Eu vou crescer, continuar crescendo agora. Então, como? Simples. Duas correntinhas, vira o trabalho e agora faz 30 pontos, volta 30 e agora eu vou crescer carreiras de 30 pontos. Depois que a gente, então, começou aqui, eu fiz 5 carreiras, tá bom? E comecei deste lado e tô terminando aqui. Corto, puxo aqui pra fora, coloco na agulha de tapeceiro e jogo ela aqui pra dentro, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer com aquela outra linha que tá ali. Não esquece de colocar um pingo de cola para que essa linha não se solte, tá bom? Então, vou fazer esse servicinho aqui e já volto com você. Para quem não sabe como que é o tal do pingo de cola, porque talvez você seja novo aqui no canal, vou te ensinar. Olha, passei a linha aqui por dentro da trama, aí eu empurro ela aqui para trás, venho com essa cola que tem esse bico bem fininho e coloco cola aqui, aperto. A mesma coisa eu vou fazer nesse de cá. Chego essa linha para trás, coloco cola, aperto. E aí, eu corto essa linha. Então, ó, aperta bem, porque aí o que que acontece? Você embutiu a linha, com essa cola aqui, essa linha não vai se soltar mais. O problema do fio de malha é que se você não fizer esse acabamento, essa linha pode vir a se soltar. Pode, não significa que vai, mas ela pode vir a se soltar e a gente não quer isso. Para quem gosta de trabalhar com medidas, ela ficou aqui em 19 centímetros. Agora que a gente tem a peça terminada, observa que aqui, olha, tem essas alcinhas. E quando a gente vira o trabalho, não tem essas alcinhas aqui.
Então, eu vou usar essa parte como sendo a parte de fora da bolsa, tá? E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa extremidade e vou fazer toda uma borda aqui com ponto baixo. Por quê? Porque é a forma que eu vou fazer para poder depois unir com a outra metade dessa e com a lateral. Fica muito mais fácil do que se eu for unir aqui sem ter feito os pontos baixos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar bem aqui na pontinha, nesse primeiro ponto, vou buscar o fio e vou começar a fazer pontos baixos. O que que é importante aqui? Aqui tem duas coisas, olha. Nessa primeira parte, fica muito fácil saber onde é o ponto, porque já tem o ponto que nós fizemos anteriormente. Mas daqui para baixo, a gente vai ter que criar os pontos, tá? Só que o que a gente for fazer deste lado, a gente vai fazer deste lado. Então, você tem que anotar, para você não esquecer e poder fazer exatamente igual, tanto nesta peça, quanto na outra metade que você for fazer igual a essa. Então, olha aqui. Aqui eu vou ter esse primeiro, 2, 3, 4... 13 e 14. Até aqui ficou fácil, porque a gente só seguiu os pontos que já tinha. Agora, observa aqui, olha. A gente tem uma pequena diferença aqui, que foi na hora que a gente começou a trabalhar essas outras carreiras. Então, uma dica que eu faço é, ou você faz um ponto baixo mais frouxo, afrouxa a linha, ou você faz um meio ponto alto, se você tiver um ponto mais apertado e não conseguir afrouxar. Então, aqui, ó, se você faz um meio ponto alto, ele iguala o tamanho, percebe? Eu quero deixar isso aqui bem reto. Então, aqui, 15 pontos. Vou fazer, pegando uma alcinha aqui atrás, 16, 17... 18, 19. Ai, Andréia, eu não sei exatamente onde pôr. Não tem problema. 20, 21, 22, 23 aqui na pontinha. Por que que não tem problema? Porque é o seguinte, aqui o que importa é a gente fazer com que essa parte fique reta e que fique exatamente igual a essa de cá, tá? Então, se você colocou um ponto a mais, um ponto a menos aqui, não vai fazer diferença nenhuma na vida. Então, fiz 23 pontos, vou fazer uma correntinha, vou virar aqui a peça, e aqui, olha, no mesmo lugar onde eu fiz essa corrente, esse ponto, eu vou inserir a agulha e vou fazer meu primeiro ponto, tá? Aí, eu criei o quê? A curva, né? Tô fazendo a curva aqui. E agora, eu continuo fazendo os pontos que eu tinha. Então, aqui fica mais fácil porque a gente já tinha os pontos. Então, vou chegar até aqui na outra ponta. Então, ó, aqui os pontos baixos, olha como é que acertou aqui a lateral. Pontos baixos aqui, fiz o 29, agora eu vou fazer 30. Eu não tinha 30 pontos, então fiz os 30. Faço uma correntinha, viro. No mesmo lugar que eu fiz esse ponto, eu vou fazer o primeiro ponto daqui da volta. Então, já fiz um. Lembra, você tem que fazer 23, né? Tem que fazer 23. Então, eu vou fazer. Se der errado, deu 25, desmancha e tenta encaixar os pontos de tal forma que dê certinho. Você lembra que aqui você tem 14, né? Então, o resto dos pontos você tem que encaixar aqui. Então, vou fazer isso, lembrando que aqui eu vou fazer um meio ponto alto para deixar essa parte bem retinha. Então, pronto, feito aqui, olha, como é que acertou essa lateral, tá vendo? A gente joga com a diferença dos pontos
para poder justamente cobrir esses pequenos problemas, vamos dizer assim, que aparecem, tá? Então, ó, feita toda essa lateral, eu vou arrematar essa linha, vou dar um pingo de cola e vou fazer a mesma coisa na outra metade. Para poder unir as duas peças, eu preciso fazer uma lateral. Essa lateral, para eu conseguir fazer, eu tenho que somar quantos pontos tem aqui, quantos pontos tem do lado de cá e quantos pontos tem aqui embaixo. No meu caso, são 23 deste lado, mais 23 deste lado, mais 30 cá embaixo e mais duas correntinhas aqui nas extremidades. Então, no meu caso, são 78 pontos. Como que você vai fazer? Eu faço normalmente carreiras assim, ó. Eu pego, por exemplo, eu vou fazer três correntinhas e subir, carreira de ida e volta, ida e volta, ida e volta. Só que ela fica mais difícil para fazer a união para quem é iniciante. Então, se você é iniciante, como que você vai fazer? A gente vai fazer a primeira correntinha aqui e vai fazer 78 correntinhas, tá? Se você tiver 100 pontos na sua bolsa, você faz 100 pontos, não importa. Aqui eu vou te mostrar como que você vai fazer. Então, vamos imaginar que aqui eu já tenha feito 78 pontos. Aqui é só uma amostra. Aí, você fez lá os 78 pontos, faz uma correntinha e volta fazendo o crochê, pegando essa alcinha de trás. Então, você vai inserir a agulha aqui e vai fazer, por exemplo, no meu caso, são 78 pontos baixos, pegando essa alcinha de trás. Aí, você fez a primeira carreira, essa aqui é a primeira, então, só para você ver como que faz, que é uma amostra, tá? Lembrando que você tem que fazer a quantidade de pontos que você tem aí no seu trabalho. Não esquecendo essa última correntinha, vai sempre contando, para você não perder. Então, fiz aqui a primeira carreira, pegando a alcinha de trás. Faço uma correntinha, viro, volto, fazendo a segunda carreira. Eu vou fazer esse trabalho por 4 carreiras, tá bom? Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter, quando eu terminar essas 4 carreiras, ó, só mostrar para você aqui o seguinte. Quando eu terminar as 4 carreiras, olha, a gente tem ponto do lado de cá e a gente tem os mesmos pontos do lado de cá quando faz o ponto baixo pegando a alcinha de trás. Então, assim, a gente vai ter isso aqui, olha. A gente vai ter uma tira comprida, no meu caso aqui, ó, são 78 pontos. A frente dela é essa, porque aqui dá para ver direitinho as 4 carreiras, né? 2 e 2. Aqui é o avesso. E olha, aqui em cima tem ponto e aqui embaixo tem ponto. Para quem é iniciante, essa é a melhor forma de fazer. Porque se você fizer carreiras, por exemplo, de 4 pontos e for subindo, a lateral aqui não vai ficar muito boa para você depois conseguir unir as peças. Então, depois de ter essa peça pronta, a gente vai fazer a união dela com a bolsa, tá? Então, olha, essa parte aqui é a que vai ficar para dentro da peça, essa é a que vai ficar para fora. Então, a parte de fora eu vou colocar ela aqui. Essa parte aqui, olha, é a parte que tá para fora da minha bolsa também. Então, eu vou unir essas duas partes aqui. O que que eu vou fazer? Olha, vou vir aqui na subidinha daquele ponto, lembra? Vou pegar ele aqui, que dá um pouquinho mais de trabalho. E vou puxar essa linha aqui para frente, para prender a peça. E agora, o que que eu vou fazer? Observa que do lado de cá eu tenho 2 alcinhas e do lado de cá eu tenho 2 alcinhas. Então, eu vou pegar a alcinha, essa alcinha de fora aqui, com a alcinha de fora de cá, tá certo? Então, ó, peguei a alcinha de fora com a alcinha de fora. Busco e faço ponto baixíssimo. Vou no próximo.
alcinha de fora, busco ponto baixíssimo. Por isso que eu tenho que ter a mesma quantidade de pontos na bolsa e nessa peça que a gente fez aqui de lateral, porque senão o encaixe não vai ser perfeito, tá bom? Andréia, eu queria fazer ponto baixo aqui para unir, pode? Pode. Eu queria unir usando agulha, fazendo como uma costura, pode? Pode. Aqui eu tô te mostrando uma forma que eu faço, tá bom? Então, aqui, ó, vai unindo essa parte, vai ficando assim, então, ó, aqui a parte da lateral, aqui a frente, e vai dando esse desenho bonito aqui. Não vai esquecer que aqui na esquina tem uma correntinha que a gente fez para virar. Essa correntinha é ponto também. Então, você pega de um lado, pega do outro e faz o ponto baixíssimo e continua trabalhando. Não pode pular essa correntinha. Então, aqui, ó, tá terminada a costura, mas fica uma seguinte dica: se você vê que deu errado, que tá faltando ponto ou sobrando aqui, desmancha e faz outra vez. Por isso que eu falo de a gente contar os pontos para não dar erro nenhum. Então, finalizado esse lado, a gente vai arrematar e vai fazer a costura da mesma maneira na outra metade da peça, tá? Só observa para você deixar o que é a parte interna para dentro, ok? Então, vou fazer aqui e já volto. Então, tá aqui, ó, colocada a lateral. Tá vendo que a lateral, ela fica mais bem acabadinha quando a gente faz a tira inteira? Fica mais bonito, né? Parece que fica mais limpo. Então, aqui agora, a gente vai fazer a última parte da peça, que é o acabamento aqui em cima. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer ponto baixíssimo, tá? Eu vou colocar a agulha aqui, em qualquer lugar, de preferência no ponto mais próximo aqui da alça. Vou buscar o fio e vou fazer ponto baixíssimo. Assim, ó. Pegando as laçadinhas mais externas da peça. Tá vendo? E vou fazendo, rodeando aqui com ponto baixíssimo. Olha, ele vai dando um acabamento aqui para nossa peça. Então, vou fazer isso. Busca sempre a laçadinha mais externa e vai rodeando aqui. Quando chegar aqui olha aqui como fica. Quando chegar aqui na curva, você continua fazendo, porque a ideia é que a gente faça toda a volta como se fosse uma continuidade da bolsa, né? Como se ela tivesse aqui uma continuidade no acabamento. Então, vou fazendo ponto baixíssimo e volto para te mostrar como que eu vou fazer o acabamento. Então, aqui, ó, dei a volta, né? Fiz a sequência toda. Chegando aqui na ponta, vou cortar o fio, vou puxar essa linha para fora. Aqui a ideia é que você consiga fazer um acabamento que simule ao máximo o ponto baixíssimo. Então, vou passar aqui, vou jogar essa linha aqui para trás. Aqui, tá vendo o acabamento como que fica? Olha, fica bem perfeitinho. E vou embutir essa linha aqui atrás. A mesma coisa com essa linha aqui do início, né, que a gente começou aqui, também vou fazer a mesma coisa. Vou embutir e depois vou fazer do lado de cá, que eu já fiz. Já tá feito, falta apenas embutir as linhas. Então, tá aqui finalizada a peça, agora sim, com todos os acabamentos. Para quem gosta de medidas, a gente ficou aqui de ponta a ponta com 37. Daqui de cima, ó, da parte mais alta da peça até aqui embaixo foi 27. Daqui do meio até embaixo foram 20 centímetros, tá? E essa é uma peça bem grande. Vale a pena colocar o forro também. Eu vou colocar o forro, mas eu vou colocar o forro assim, ó, dessa parte aqui pra baixo, tá?
Preparei aqui um tassel, tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer o tassel. Vou colocar ele aqui, numa parte aqui da peça. Pode colocar aí onde você quiser, colocar em cima, enfim. E tá aqui. A bolsa ficou grande, né, para caber toda no vídeo. Mas olha, fica bem bonita, uma bolsa grande. Nessa cor ela fica bem alegre. A gente pode fazer, você pode fazer ela de várias cores, né, preta ou com combinações, enfim, como você gostar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Um beijo grande, até a próxima, fica com Deus!